Então vamos começar com essa, tá? Dando continuidade, nós vamos tratar agora do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, veja bem, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Então, todo mundo sabe, criança com 14 anos de idade é proibido, salvo na condição de aprendiz. Então, se ele está trabalhando na condição de aprendiz, aí pode, tá? Então, cuidado com essas palavrinhas na hora da prova. Uma outra coisa, a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por uma legislação especial. Então, de qualquer forma, no caso dos adolescentes, né, até 18 anos, eles são, toda a questão trabalhista deles é regulada pela CLT. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre essa formação técnico-profissional, né? Será que o jovem ele pode estudar? Ele pode trabalhar e fazer um curso técnico-profissional? Vamos ver em que condições. Então, essa formação técnico-profissional, ela vai obedecer a alguns princípios, evidente. Primeiro princípio é garantia de acesso e permanência da escola. Então, se ele está fazendo um curso técnico-profissional, ele tem garantido a permanência dele e o acesso e a permanência dele na escola. Segundo, uma atividade compatível com o seu desenvolvimento, o desenvolvimento desse adolescente. Nós não podemos, por exemplo, para uma criança, um jovenzinho, né, uma atividade laboral, por exemplo, superior à força que ele possui, à compleição física dele, né? Um horário especial para o exercício das suas atividades. Evidentemente que a escola ela tem que ser, aquele curso que tem que ser compatível com o horário de aula e ter um horário a mais para ele fazer as atividades de casa, as atividades que são inerentes a qualquer escola, né? Ao adolescente até 14 anos é assegurada uma bolsa de aprendizagem. Então, é esse adolescente que é um adolescente, né, na condição de aprendiz, ele tem uma bolsa, tá? Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Todo adolescente tem direito a essa bolsa de aprendizagem. O adolescente aprendiz, se ele for maior de 14 anos, são assegurados a ele os direitos trabalhistas e previdenciários. É o que eu disse lá em cima, né? Eu já disse, não é nem lá em cima, é lá atrás, que o adolescente aprendiz menor de 14 anos, ele pode trabalhar, mas na condição de aprendiz. E ele vai ter, até 14 anos, ele vai ter uma bolsa, só uma bolsa de aprendizagem. Mas se ele for maior de 14 anos, a eles são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Então, vocês viram a diferença? Antes de 14 anos, bolsa de aprendizagem. Maior de 14 anos, direitos trabalhistas e previdenciários. Olha bem a diferença. Ao adolescente portador de deficiência, é assegurado um trabalho protegido. Com certeza, né? Se ele tem alguma deficiência, cego, surdo, ele tem uma deficiência física, cadeirante, que tipo de trabalho que esse deficiente poderá ter? Porque a ele, qualquer adolescente tem direito a esse trabalho, e esse trabalho, já estou dizendo adolescente, porque nós estamos falando já acima de 12 anos, mas o trabalho, né, no caso aí de 12 a 18 anos. E se ele tiver, e for portador não, se ele for um deficiente, o que vai acontecer? Ele tem direito. Então, esse trabalho tem que ser compatível com a sua deficiência. Entende-se por trabalho educativo
a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Olha que interessante. Não adianta ele estar num lugar em que todo mundo fala: nossa senhora, como esse menino é bom, essa menina é boa, ela tem muita produtividade. Se esse lugar não agrega nada ao seu desenvolvimento pessoal e seu desenvolvimento social, né? Pessoal e social. Então, não adianta. Então, é mais importante que esse trabalho educativo laboral tenha mais importância no seu desenvolvimento pessoal e social. A remuneração para o adolescente, que o adolescente recebe por esse trabalho, né? Ele será efetuado ou uma participação que ele tenha na venda dos produtos do seu trabalho, por exemplo, uma horta. Vamos fazer uma horta comunitária. Tudo que vender na horta comunitária, nós vamos dividir o dinheiro para aqueles aprendizes. Igual, não sei se ainda tem em Coatis, e tinha uma horta comunitária que eram os adolescentes aprendizes que trabalhavam na horta, que plantavam, colhiam e vendiam. E era realmente rateado, né, para eles. Esse trabalho remunerado, ele tem um cunho educativo para mostrar para o adolescente que aquele dinheiro que ele possui, o que ele poderá fazer para a sua vida futura, para o gasto dele de imediato, e que o gasto dele não pode ultrapassar aquilo que ele ganha. Então, ele já começa a fazer um planejamento de vida com dinheiro. Isso tudo são ações educativas, né? O adolescente, ele também tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado os seguintes aspectos, entre outros. Primeiro, o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, que nós já até falamos, né? Eu tenho que respeitar isso. Quem é aquele adolescente? Como é que ele é? Tem que respeitar que ele é um adolescente em desenvolvimento, portanto, eu não posso trabalhar, colocá-lo, né, num trabalho ou fazer um curso de profissionalização que não condiz com aquela condição dele. Uma capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Exatamente. Então, esse mercado de trabalho desse adolescente, que ele vai fazer esse curso de capacitação, que ele seja, pelo menos, que tenha aderência ao mercado de trabalho. Adianta ele fazer um curso que não vai ter trabalho, que não né, a cidade que ele mora, o local que ele mora, não vai ter aproveitamento. Então, ele tem que ver o que o mercado de trabalho está pedindo. Está precisando de quê? De lanterneiro, de eletricista. Qual o curso que ele pode fazer que ele, com aquele curso, ele vai ter trabalho, né? Aí vamos ver agora da prevenção. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, né? Tanto a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, elas têm que ter ações, né, destinadas a coibir o uso do castigo físico ou do tratamento degradante, tratamento cruel ou degradante, né? E difundir, né, esses entes federados, difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações. Então, nós agora vamos ver as ações. Vejam bem. Então, até eu já tinha dito anteriormente, quando a gente fala de tratamento, quem vai cumprir, né, com essa forma, né, de nós tentarmos sanar isso. Primeiro, que seria a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente. Muito barulho. Então, temos que fazer campanhas para que a criança seja criada e educada sem o uso do castigo físico.
E temos que ter a integração dos órgãos do poder, né? Do judiciário, do ministério, da defensoria, do conselho tutelar, para que eles atuem nessa governança e nessa proteção das crianças e do adolescente. Uma formação continuada e a capacitação dos profissionais da saúde, da educação, da assistência social, dos demais agentes que atuam nessa promoção. Gente, não adianta nós, professores, se nós não tivermos uma capacitação, como que nós vamos agir no caso do enfrentamento? Quais são as competências, por exemplo, necessárias? A prevenção, a identificação de evidências, né? Como é que eu vou identificar que ele está sendo maltratado? Né? A questão do machucado, né? Aparentemente. Qual o diagnóstico que eu vou fazer? Como que eu vou enfrentar toda essa forma de violência contra a criança e adolescente? Então, eu tenho que ser realmente capacitada. Continuando, né? O apoio, o 4 agora, o apoio e o incentivo às práticas de resoluções pacíficas de conflitos. Isso é muito importante, né? Toda vez que nós tomamos conhecimento, até quando a gente vê uma criança sendo agredida, né, sofrendo mesmo um castigo, um tratamento cruel, degradante, nós ficamos revoltados. Isso é uma coisa que dá ímpeto, às vezes até da pessoa avançar em cima do outro. Isso não é bom. É bom que nós tenhamos uma cabeça fria, nós precisamos saber enfrentar os conflitos no momento desse. Conversar com as pessoas, né? Conversar com a pessoa para que ela não haja mais dessa forma. Né? Número 5, a inclusão nas políticas públicas de ação que visa garantir os direitos da criança e do adolescente desde a atenção pré-natal, né? Com o objetivo de quê? De promover a informação, reflexão e o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou tratamento degradante ou cruel para essas crianças, né? Castigo físico, né? Então, na verdade, o poder público ele tem que incluir políticas públicas neste sentido. 6, a promoção dos espaços intersetoriais. Então, são vários setores, vamos fazer um espaço onde eu posso congregar, por exemplo, assistente social, médico, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, educadores, né? Para que uma ação conjunta, né? Para que nós possamos fazer o quê? Uma promoção, proteção e defesa dos direitos da criança. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade no atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. A criança ou adolescente tem direito à informação, à cultura, o lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem o quê? A sua condição peculiar como pessoa em desenvolvimento. Esse direito ele não é irrestrito, ele é restrito, né? Pela minha idade, né? A idade do adolescente, o que ele pode, o que ele não pode. Se ele pode, ele tem. Nós temos que ter respeito que ele poderá, por exemplo, participar de algum esporte, alguma diversão dentro da idade dele. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial de outras decorrentes dos princípios a ela adotados. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Então, nós temos que estar atento, né, para essas normas de prevenção. Quais são as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis? Eles também têm consequência. Muita gente fala, é só escola, não sei o quê. Não, o pai também, tá? Mas são medidas aplicáveis aos pais ou aos responsáveis. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, né?
essa família está sendo, alguém da família, o vizinho, ou quem quer que seja, está prejudicando alguma família. Então, essa família tem direito a uma proteção. 2, inclusão ao programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento aos alcoólatras ou taxicônomos. Quer dizer, se você tem na família alguém que, ou o pai ou a mãe, né, que utiliza do álcool, o interessante é que se leve, né? A pessoa também tem que querer aos alcoólatras anônimos, né? Os alcoólatras anônimos, eles são um órgão, é uma entidade que ela até surgiu nos Estados Unidos, com Bob e Bill. Eles eram alcoólatras e eles fizeram fundaram essa entidade, e com uma promessa de que eles não beberiam por um dia. Eles não fizeram assim a promessa, eu nunca mais vou parar de beber. Não, eu não irei beber por um dia, só por um dia. E todos os dias eles falam a mesma coisa. Eu não vou beber por um dia, é por aquele dia. Então, se tem na família, por exemplo, um pai, ou a mãe, ou um irmão, a família toda fica doente, toda doente. Então, daí, dos alcoólicos anônimos, surgem os Al-Anons. Al-Anons são o grupo familiar, que também estão doentes junto com aquela pessoa que é alcoólatra. E existe um grupo separado para as crianças, que são os Alatins, que é um grupo de pessoas que trabalham voluntariamente junto às crianças, porque essas crianças são extremamente revoltadas, elas sofreram muitas agressões, né, dos pais alcoólatras. E nós temos também o NA, que é os Narcóticos Anônimos, que também dá uma proteção para essas pessoas que utilizam drogas. Número 3, né, que é o encaminhamento ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque às vezes a pessoa judia muito, né, da família, mas não é porque ele quer, porque ele realmente tem um problema psiquiátrico. Encaminhamento a curso ou programas de orientação, né? Obrigação de matricular seu filho ou pupilo e acompanhar a frequência à escola, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, isso tudo é obrigação da família. A escola viu que o tratamento tem que mandar um tratamento, então tem que ser encaminhado. Os pais também eles podem ter uma medida de advertência, né? Eles podem perder a guarda, né, do filho, podem perder a destituição da tutela ou a suspensão e destituição do poder familiar. Aí vamos falar um pouquinho do Conselho Tutelar, que ele é um órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, tudo que está definido no ECA, quem vai zelar é o Conselho Tutelar. Ele é o órgão, né, que vai ajudar. E para se candidatar, vai sempre haver um Conselho Tutelar, né, composto de 5 membros, escolhido pela população local para um mandato de 4 anos, sendo possível ser reconduzido por mais um ano. Eu quero ser candidata. Alguém quer se candidatar a ser conselheiro tutelar? Tem que ter reconhecida idoneidade moral, evidentemente, tem que ter uma idade superior a 21 anos e tem que residir no próprio município. Para que se defina, por exemplo, a remuneração, tem que ter uma lei municipal, estadual, federal, né? Tem que ter uma lei no município que dispõe sobre a remuneração dessa pessoa. Mas o que assegura aquele que trabalha no Conselho Tutelar? A cobertura previdenciária, ele tem férias, né, remuneradas, mais 1/3 de férias, licença maternidade. Quais são as atribuições do Conselho? Então, as atribuições, eu não vou ler essas atribuições, porque elas são muito ligadas à legislação que eu vou deixar aí para vocês darem uma olhadinha.
Uma coisa que é interessante, requisitar serviço público nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Isso é uma coisa importante, que é a atribuição do Conselho Tutelar, né? Requisitar, ele pode pedir vaga lá no hospital, uma vaga para criança ser internada, uma vaga para criança estudar na escola, ajuda para aquela família na assistência social, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, né? Ele, por exemplo, deliberou que a família fizesse isso, isso, isso. A família não fez, ele vai representar junto ao Poder Judiciário aquela família, né, que não respeitou o que foi dado pelo Conselho como ordem. Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fato que constitui uma infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Isso aí nos cabe, nós também podemos sofrer uma infração administrativa, né, quando nós não cumprimos as nossas obrigações de professores. Encaminhar à autoridade judiciária os casos da sua competência, expedir notificações, que ele sempre vai fazer, vai requisitar certidão de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Se for preciso, né, ele vai... Quantas crianças nós encontramos na escola que não não possuem certidão de nascimento? Então, ele vai, junto, né, ao órgão, né, próprio, requisitar essa certidão de nascimento. E se a família está com dificuldade de requisitar uma certidão de óbito, o Conselho Tutelar poderá ajudar. Vamos para o 9º agora. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Seria interessante, né, se o Poder Executivo, né, por meio do prefeito, ele convidasse realmente o Conselho Tutelar para que ele pudesse fazer parte desse plano, né, o que deveria, porque o Conselho Tutelar está lá na ponta, né, trabalhando realmente com os problemas das crianças e adolescentes. O 10 é representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos. Ele poderá representar em nome da pessoa, né, contra a violação desses direitos da criança e do adolescente. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Ou seja, desculpe, gente, olha o barulho. Por exemplo, a criança está sofrendo dentro de casa, né? O Conselho Tutelar está observando. Então, a criança não deverá tirada, essa criança rapidamente junto à família natural, não. O Conselho Tutelar tem que ver de que forma que ele poderá continuar aquela criança dentro da casa, né? Junto da família. Então, se não conseguir, então ele vai encaminhar realmente uma ação contra essa família, que ela vai perder o poder familiar sobre aquela criança. É bem triste. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário afastamento do convívio familiar, ele vai comunicar incontinente, quer dizer, imediatamente, o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação e apoio e a promoção social da família. Então, se houver necessidade, né, afastamento do convívio da família, ele tem que fazer um relatório junto ao Ministério Público, né? O Conselho tem que fazer para dizer que foi esgotado todas as possibilidades de a família estar juntas. Todas as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Dos impedimentos. Quem são impedidos de participar do Conselho Tutelar? É aquela questão de família, né?
marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, irmãos, cunhados, quer dizer, durante o cunhado, quer dizer, enquanto eu sou cunhada do fulano, eu não posso participar do conselho tutelar. Mas ele já foi meu cunhado, hoje ele é separado, né, de fato, então pode. Tio, sobrinho, padrasto ou madrasta. Então, toda essa família não pode, é impedida de estarem juntos no conselho tutelar. Entende-se o impedimento do conselheiro, na forma desse artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na justiça na promotoria, né, da infância e da juventude, em exercício na comarca, no fórum regional ou distrital, tá? Então, só pode mesmo acontecer isso dentro do fórum em que existe a residência daquela pessoa. O acesso à justiça é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à defensoria pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer um de seus órgãos. Vamos ver por quê. Primeiro, parágrafo primeiro, a assistência jurídica ela vai ser gratuita e será prestada aos que dela necessitarem através de um defensor público ou de um advogado nomeado. Parágrafo segundo, as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentos de custos e emolumentos, ressalvados a hipótese da litigância de má-fé. Então, o que aconteceu? Foi comprovado que tudo aquilo que foi feito, né, contra a pessoa que entrou na justiça foi feito por má-fé. Então, vai ser cobrado, sim, né? Não vai ter, as custas não serão isentas, vão ser cobradas. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 serão assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil. Agora, a autoridade judiciária ela dará um curador especial à criança ou adolescente sempre que o interesse desses colidirem com o de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Quer dizer, na verdade, o que acontece? É preferível que o Poder Judiciário dê um curador especial a essa criança ou adolescente quando observar quais são os interesses entre um e de outro colidirem, quer dizer, não são os mesmos interesses. Então, é melhor que seja uma pessoa, uma terceira pessoa, para estar representando essa criança ou adolescente junto ao Poder Judiciário. É vedada, né, a divulgação dos atos policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes e que atribua a autoria de fato infracional. Ou seja, não podemos, de forma alguma, divulgar nenhum fato de criança ou adolescente. O que poderá ser divulgado, por exemplo, você coloca o que foi acontecido com o menor, aí coloca só a primeira letra do nome, né? Por exemplo, FRS, Flordélia Rodrigues da Silva, FRS, e se for colocado a imagem, não pode, mas se porventura houver uma imagem, ela tem que ter uma tarja preta, não pode aparecer a imagem da criança, porque é proibido. Então, qualquer autoria, né, aquela criança ou adolescente fez um fato infracional, vai ser proibido o quê? A ela de estar sendo divulgado alguma coisa. Bem, eu espero que vocês entendam o ECA, não é difícil, tá? Vocês terão exercícios sobre o ECA para vocês estarem treinando mesmo, né? Que eu vou buscar questões de provas de concurso, onde vocês poderão
está até analisando, conferindo essas questões, tá? Nos concursos. Não, desculpa, concurso não, no material de vocês. E eu também já estarei mandando hoje, né? Já está lá no AVA, vai estar no AVA, a lei completa, porque é um material bom. E quando eu coloco ela completa, eu tiro aquilo que foi mudado. Então, ela fica mais sequinha, tá? Mas ela está completa. Então, é isso. Eu gostaria de que vocês façam o seguinte favor para mim. Qualquer dúvida, me passa um áudio no meu WhatsApp. Nós podemos conversar no WhatsApp. Hoje, eu já liguei até, não sei o horário que o rapaz vem buscar o meu notebook. Ele vai consertar meu notebook. Agora, uma pessoa mesmo, que a Cida me puxou as orelhas, disse bem feito para mim, que eu mandei não posso falar não, desculpa. Mandei uma pessoa arrumar o meu notebook e, na verdade, ele não arrumou. Então, ele está realmente baixado todos os aplicativos, né, de instrumentos para aula remota, porém não está funcionando. Então, eu peço perdão para vocês, eu estou morrendo de saudade. Eu espero que aquele primeiro vídeo de orientação tenha dado assim, um conforto para vocês, uma sensação de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Vocês são assim, a menina dos nossos olhos. O último período é sempre muito bem... a gente tem um carinho todo especial pelo último período. Eu espero que vocês não tenham nenhum rancor, nenhuma raiva contra nós, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Nós fazemos o que nós podemos, tá? E eu quero que todos tenham um beijo no coração que eu mando para todos. Obrigada.